Amigos que acompanham a programação da Rádio Sam, nós estamos aqui no fórum em Capitão Leônidas Marques, onde vamos, na oportunidade, entrevistar a doutora Érica Fiore Bonato Miller para falarmos a respeito de um assunto muito importante que interessa a toda a comunidade, que é sobre como adotar um recém-nascido. É crime? Não é crime? Essa é uma das dúvidas que a gente vai tirar com a doutora a partir de agora, aqui na nossa entrevista, para os nossos amigos que nos acompanham no rádio e também na internet. Inclusive, lá na nossa página no Facebook, você que está vendo agora, a partir desse momento, o vídeo, pode compartilhar, pode comentar, pode fazer suas perguntas também, que na medida do possível a doutora vai estar respondendo vocês, inclusive nós, propriamente dizendo também, a equipe da Rádio Sam. Doutora, quanto tempo está aqui no fórum? Eu assumi a comarca no dia 28 de março de 2019. Agora é importante também as pessoas saberem quais são os principais trabalhos, a função de um fórum, no caso aqui em Capitão Leônidas Marques, doutora Érica? Então, a nossa comarca ela é uma comarca inicial, composta apenas de um magistrado e um promotor de justiça. Temos os cartórios, que se dividem nos cartórios cíveis e crime. E o total de competências de atuação aqui do magistrado são 18 matérias diferentes. E hoje, inclusive, eu tirei um relatório ali do Projude, nós temos em andamento aproximadamente 9.100 processos. É muito processo? É muito processo porque existe apenas um magistrado atuando na comarca. E isso tudo em decorrência do acúmulo que aconteceu durante os anos, magistrados que permaneceram pouco tempo na comarca. Toda essa mudança ela acaba trazendo um prejuízo e uma demora no trâmite dos processos, que acabam se acumulando. Então, a gente tem muito processo antigo e os processos novos acabam sendo prejudicados em razão desse acervo do passado que ficou. Quais são os processos como posso dizer, os mais corriqueiros aqui no fórum, doutora? O que a gente atua no dia a dia mais é até a área de família, né, que a gente tem bastante questão relativa à guarda, a divórcios, e a área criminal, né? Todo dia a gente sempre tem algum flagrante para homologar, alguma situação de embriaguez ao volante, violência doméstica, furtos. Então, o dia a dia nosso, assim, ele é basicamente composto pelo menos da análise ou de um processo de família e dos processos criminais. Mas o que a gente tem mais volume aqui no fórum ainda é o cível, que está muito, como eu disse no início, ele está muito vinculado ao passado, que acabou mantendo um acervo muito grande de processos aqui, que acaba atrapalhando o nosso acervo. Inclusive está na moda isso, né? Sim. Infelizmente. Bom, pessoal, seguinte. Doutora, entregar recém-nascido para adoção é ou não é crime? A entrega do recém-nascido para adoção, se ela for feita perante a vara da infância e da juventude, ela não é crime. Né? O que a gente não pode admitir é a chamada adoção à brasileira. Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Capitão Leônidas Marques, que o nome do crime ele se chama parto suposto. Né? Mas o que não é admitido? Que alguém, estando diante de uma gravidez indesejada ou de uma situação que deseja entregar uma criança para adoção, ela faça isso fora dos trâmites legais. Né? Isso é crime. Entregar o bebê para adoção sem passar pela vara da infância e da juventude, aí sim é uma situação que se enquadra dentro desse crime, do parto suposto. Agora, se a mãe, em decorrência das circunstâncias pessoais que ela vive, seja por abandono do companheiro, seja porque ela vive numa situação de miserabilidade, seja porque ela psicologicamente não tem condições de, naquele momento, assumir a criação de uma criança, ela busca a vara da infância e da juventude, ela vem aqui grávida, fala assim, olha, eu não tenho condições, eu quero entregar essa criança para adoção. O que a gente vai fazer? A gente vai encaminhar essa mãe para um atendimento psicossocial, através da assistência social, através de psicólogos. Durante um período, a gente vai verificar se essa mãe realmente tem o interesse de entregar essa criança, se ela não está apenas precisando de um auxílio social, de um auxílio emocional, alguma coisa nesse sentido. E se a mãe realmente manifestar que ela não tem interesse em ficar com aquela criança, então a equipe vai buscar os familiares mais próximos, eventualmente os avós, ver se algum desses parentes da família natural tem interesse em ficar com essa criança.
Se ninguém tiver o interesse, aí a gente vai, a partir do momento em que essa criança nascer, a gente vai iniciar, então, um processo para destituição do poder familiar dessa mãe. Ela abre mão da criança, né? Basicamente, ela assina um papel dizendo que ela não quer ficar com a criança e a gente já inicia um processo de adoção. Então, a criança, a mãe tem a criança no hospital, a equipe já pega aquela criança no hospital e já encaminha para a família de adotantes. Mas isso tudo mediante um processo judicial com acompanhamento do juiz, do Ministério Público e da nossa rede de proteção, que eu chamo, que é a assistência social e a assistência psicológica aqui do nosso município. Basicamente é esse o procedimento, então, né? Dizendo, doutora, agora por quanto tempo que a família tem direito de adotar uma criança? Qual que é o tempo limite máximo? Depende. Não, é que assim, a família, a partir do momento em que alguém se cadastra aqui com a gente, desejando adotar uma criança, não existe um prazo mínimo. Na verdade, o que acaba acontecendo é que esse prazo ele se estende por um longo período, né? Então, a partir do momento em que alguém deseja se tornar adotante, tem que vir aqui no fórum. É um procedimento voluntário, dispensa a participação de advogado. São necessários alguns documentos que a gente pede, aqui tem um formuláriozinho. Iniciado, então, esse processo para se tornar adotante, a família tem que ser submetida, então, a um estudo social. A assistente técnica vai até a casa dessa pessoa, verifica como é que é a situação, a renda, se eles têm condições emocionais de ter uma criança ou não. Essa família ela tem que também ser submetida a um curso de adoção. Sem o curso de adoção, a gente não cadastra eles como adotantes. Aí é designada uma audiência para ouvir também esses pais. Não necessariamente um casal. Hoje já se admite que seja apenas uma pessoa que queira adotar, ela pode. A gente faz uma audiência e, encerrada esse procedimento em que a família está postulando para se tornar adotante, ela é incluída, então, dentro de um cadastro nacional de adoção, do cadastro estadual de adoção e do cadastro municipal de adoção. Então, não existe um período mínimo para ela permanecer ali como adotante. Vai depender muito da situação e dos filtros que ela vai utilizar. Por exemplo, ela pode optar em escolher uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quanto mais restrito for esses filtros que essa família eventualmente utilizar, se aceita criança branca, parda, se aceita criança que tem algum tipo de doença, se aceita grupos de irmãos. Então, assim, depende muito até da própria família, do que ela vai aceitar. E a gente pede, então, que a cada 2 anos essa família venha aqui e ela preencha novamente o formulário dizendo, olha, eu quero continuar como adotante, caso ela não consiga adotar dentro desse período de 2 anos. Já existem alguns casos, ou casos, ao menos, de famílias que adotaram recém-nascido em Capitão, doutora? Olha, desde que eu cheguei aqui na comarca, a gente não teve nenhuma situação de alguém que tenha manifestado o interesse de entregar um bebê para adoção ou alguém que tenha adotado. Já atuei em outras comarcas em que eu fiz a entrega de 2 bebês recém-nascidos, que aconteceu exatamente esse procedimento. A mãe compareceu no fórum, nós fizemos o acompanhamento, a equipe técnica acompanhou essas 2 gestantes. É importante dizer também que o procedimento ele é todo sigiloso. Então, se eventualmente a mãe entender que ela não quer realmente ficar com aquela criança, ela não será exposta. O processo será sigiloso, então ela pode ter essa tranquilidade, né? Agora tem uma pergunta aqui bem interessante para a doutora. Imagino que ela vai saber responder também. Doutora, é possível adotar um bebê recém-nascido pela internet? O procedimento ele é sempre formalizado aqui no fórum. Existe hoje um aplicativo que ele aproxima adotantes de crianças que querem ser adotadas, que é o aplicativo chamado Adote, do Tribunal de Justiça do Paraná. Porém, a gente faz é como se fosse um encontro de quem quer ser adotado com quem quer adotar. Todavia, o procedimento ele é realizado aqui na vara da infância mesmo. Então, assim, essa localização pode se dar através do aplicativo, né, pelos adotantes que estejam cadastrados, mas o procedimento é feito todo assim concluído no fórum mesmo. Tá bem. Gente, basicamente é isso, é um resumo, né? Dos procedimentos corretos para adotar um recém-nascido. Não é crime, a doutora afirmou para a gente, né? Desde que seja
com o procedimento correto, né, doutora? Não é crime. Doutora Eric Fiore Bonato Miller, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, na internet, e sempre à disposição à Rádio Sun. Obrigada, agradeço, Antônio, e agradeço a todos os ouvintes também. Estou à disposição sempre. Com informações, repórter Antônio Silva.